gamers, tudo bem com vocês? A gente tava esperando reunir mais detalhes sobre esse caso pra poder entender tudo e explicar pra vocês. Se prepara que hoje é dia do Anatomia de um Bafo, caso Ezra Miller parte 1. O ator Ezra Miller, protagonista do filme The Flash, se envolveu em várias polêmicas nos últimos tempos. Ele recebeu acusações bem graves como agressão, assédio sexual e outros comportamentos abusivos. Desde abril de 2022, o nome dele tem aparecido mais em noticiários policiais do que pelo trabalho dele como ator. E inclusive ele foi preso 2 vezes durante a viagem recente que ele fez ao Havaí. Pra gente poder entender toda essa polêmica, a gente resolveu fazer um dossiê pra vocês. Pra começar, a gente vai falar do caso polêmico de Tocata Iron Eyes, uma ativista indígena que atualmente tem 18 anos. Ela se identifica como não binário e se autodenomina Gibson, só que ela continua se identificando por pronomes femininos e nas redes sociais ela se apresenta com os 2 nomes. Nos documentos judiciais, eles se referem a ela como Tocata, então é assim que a gente vai falar dela, ok? Se por um acaso você tiver qualquer informação, pode compartilhar com a gente aqui nos comentários, vamos conversar. Esse caso não é de agora e os pais de Tocata acusaram o Ezra de agredir, aliciar e manipular psicologicamente a filha. Segundo eles, Tocata se relaciona com o ator desde os 12 anos e justamente por eles considerarem a relação tóxica e inapropriada, eles solicitaram judicialmente uma ordem de restrição para impedir a aproximação dos dois. O TMZ teve acesso a documentos que dizem que o Ezra conheceu Tocata em 2016 durante os protestos do oleoduto da reserva de Standing Rock quando ele tinha 23 anos e ela só 12 anos. Na época, o ator visitava a cidade de Dakota do Norte, nos Estados Unidos, quando os dois começaram uma amizade que, na visão dos pais, colocava ela em risco. No ano seguinte, em 2017, ele teria levado ela para Londres para visitar os estúdios do filme que ele estava gravando, Animais Fantásticos e Onde Habitam, que ela era bastante fã. Além disso, ele é acusado de ter manipulado ela para que abandonasse a escola particular em Massachusetts em dezembro de 2021. O documento judicial também dizia que o Ezra teria confiscado o telefone de Tocata. Os pais então resolveram ir buscar a filha na casa dele em Vermont, nos Estados Unidos, e descobriram que ela não tinha acesso à carteira de motorista, chaves do carro, cartão de crédito, dinheiro ou qualquer outra forma de independência e liberdade. Como assim, gente? Mas assim que eles chegaram em casa, Tocata teria fugido de volta para casa do ator em Nova York. De lá, os dois seguiram para Vermont, Havaí e Los Angeles. Eles foram vistos também num clube no Havaí. Ainda segundo os documentos, os pais acusam ele de agressão, porque ela apareceu com alguns hematomas pelo corpo. No processo, eles dizem que o Ezra usa violência, intimidação, ameaça de violência, medo, paranoia, delírios e drogas para dominar uma jovem adolescente. A mãe chegou a fazer um apelo no Twitter dizendo que não sabia onde a filha estava e que achava que quem estava cuidando das redes sociais dela era o próprio Ezra. Uns meses atrás, Tocata se posicionou sobre o assunto nas redes sociais, afirmando que estava mentalmente estável e que o Ezra estava sendo uma grande ajuda na vida dela. Ela também afirmou que conseguiu um terapeuta e que estava ansiosa pelo futuro. Ela disse que o pai e as alegações dele não têm peso e são francamente transfóbicas, baseadas na noção de que ela é de alguma forma incapaz de pensamentos coerentes ou opiniões opostas àqueles que estão preocupados com o bem-estar dela. Só que muita gente questionou se as postagens tinham sido feitas por ela mesma, e aí ela resolveu fazer um vídeo para confirmar. Lá ela fala que ela gostaria de esclarecer que as declarações feitas eram diretamente dela. Ela ainda diz que acha angustiante que a narrativa da vítima em questão, no caso ela, não tem sido recebida com qualquer confiança, que ela trabalhou muito duro para deixar bem claro o que estava acontecendo. Tocata fecha dizendo que a vida dela não era da conta de ninguém. Ela diz que essa é a vida dela e que essas são as decisões dela, que ela tá decepcionada com os pais e com a imprensa em todos os sentidos. Só que logo depois o vídeo foi deletado e os posts que tinham nesse perfil foram substituídos por coisas meio enigmáticas e que muita gente ficou se perguntando se realmente era ela fazendo tudo aquilo. Os pais seguem pedindo no tribunal para que haja uma intervenção e para que seja emitida uma ordem de proteção contra o Ezra em nome da filha. O ator mesmo nunca comentou sobre o assunto. Uma outra grande polêmica envolvendo ele aconteceu em abril de 2020, quando um vídeo se espalhou nas redes sociais e deixou todo mundo perplexo. Era o Ezra agredindo uma mulher em frente a um bar na Islândia. Nesse vídeo, uma fã aparece sorridente ali na frente dele e faz uma brincadeira que parecia amistosa. Segundo ela, quando ela se aproximou do ator, ele contou que tinha se envolvido numa briga e ela, brincando, perguntou quem que venceria entre os dois. Antes de continuar, eu quero fazer
fazer um alerta aqui de gatilho de violência. Então se você não se sente confortável, dá uma puladinha. Assim que ela perguntou isso, ele voltou com outra pergunta. Você quer lutar? Então vamos lutar. Ele simplesmente partiu pra cima da menina, apertou o pescoço dela e derrubou ela no chão. Na época, ela deu uma entrevista pra Variety e deu mais detalhes sobre o caso. Ela disse que do nada ele partiu pra cima, enforcou ela e perguntava se ela queria brigar. Os amigos tiveram que intervir e tirar ele de cima dela. Fora isso, o bar que ele estava em frente foi onde ele foi expulso. O segurança que teve que retirar ele do local disse que enquanto ele conduzia ele pra fora, ele dava cuspidas no rosto dele. Ó, eu sei que tá pesado, mas eu vou fazer uma pausinha pra fazer aquele pedido especial pra vocês. Será que não rola você apertar esse botãozinho vermelho aqui embaixo e se tornar um inscrito do canal Ok? E um membro da nação Ok? Aí já fica informados, entendeu? Fica por dentro de tudo que é do pop e fica aqui maravilhoso com a gente. Enquanto você avalia a possibilidade de realizar esta ação, lhe deixo uma canção. Tome. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolate and a long stem rose. Subscribe below. De volta à anatomia. Em 2022, o Ezra foi preso 2 vezes num espaço curto de tempo no mesmo lugar, lá no Havaí. De acordo com informações da polícia local, ele foi fonte de pelo menos 10 ligações com denúncias. Desde delitos menores, como filmar as pessoas num posto de gasolina, se recusar a sair da calçada de um restaurante, até discutir com as pessoas. Segundo o Departamento de Polícia da Ilha do Havaí, a primeira vez que o Ezra foi detido foi no final de março desse ano. As acusações foram de conduta desordeira e assédio depois de um incidente no Smith's Union Bar na cidade de Hilo. De acordo com um comunicado oficial da polícia, o Ezra teria ficado irritado quando os clientes do bar começaram a cantar no karaokê a música Shallow da Lady Gaga e do Bradley Cooper, que é tema do filme Nasce uma Estrela, lançado em 2018. A nota dizia que o Ezra começou a gritar obscenidades e em certo ponto arrancou o microfone da mão de uma mulher de 23 anos e depois atacou um homem de 32 anos que jogava dardos. O dono do estabelecimento pediu para que ele se acalmasse, mas precisou chamar a polícia para intervir na confusão. O Ezra foi detido, mas o casal que era dono do lugar onde ele estava se hospedando pagou a fiança de $500, cerca de R$2.500. Logo em seguida, ele se envolveu em mais uma, justamente com um casal que pagou a fiança dele lá do caso do karaokê. Segundo o tabloide britânico Independent, ele foi acusado de agressão de 2º grau. A situação aconteceu no albergue do casal onde ele estava hospedado. Eles teriam conhecido o Ezra no mercado e passaram a hospedar ele durante a estadia na ilha. O casal entrou com uma ordem de restrição temporária contra o Ezra, alegando que ele teria assediado os dois e ameaçado. Segundo a denúncia, depois de sair da cadeia, o Ezra teria invadido o quarto do casal gritando: "Eu vou enterrar você e sua esposa". O documento ainda diz que o ator teria roubado alguns pertences pessoais das supostas vítimas, incluindo um cartão de seguro social, carteira, passaporte, carteira de motorista e cartões bancários. Em depoimento à polícia, o casal disse que os três mantinham uma relação amigável até a prisão dele. O marido, que ainda não foi identificado, alegou que teria ajudado o ator a se deslocar pela ilha durante os compromissos dele. Na ordem de restrição, o casal justifica que por ele ser rico e famoso, o acesso dele a armas e terceiros que podem chegar a assediar eles fica muito mais fácil. Só que um tempo depois, o casal resolveu retirar a queixa. Vai entender. O Ezra foi notificado mais uma vez em junho de 2022. Segundo o Daily Beast, ele recebeu uma ordem de restrição da polícia de Massachusetts depois de supostamente ter ameaçado uma mulher e o filho não binário de 12 anos. O caso teria acontecido em fevereiro de 2022. A criança e a mãe estavam na casa de um vizinho que estava dando uma festa. O Ezra teria invadido o local que fica em Greenfield, que não é nada perto do rancho dele, que é lá em Stamford, Vermont. Ele fica a 64 quilômetros de Greenfield. O vizinho relatou que o Ezra parecia bem alterado, vestia colete balístico e falava sobre um jogo de tabuleiro inspirado nas raízes Rastafari. O vizinho questionou qual seria a tribo do movimento Rastafari que deu origem ao jogo e o Ezra perdeu o controle. No processo, diz que a criança ficou completamente desconfortável quando o Ezra se aproximou, abraçou
abraçou com força e pediu pra criança seguir ele nas redes sociais. Com a situação toda, a mãe ficou assustada e pediu pra que ele se afastasse do filho. Só que ele teria ficado ainda mais nervoso, gritando e xingando ela, afirmando que ela era uma vampira por conta do modo que ela estava vestida, e ainda perguntou se ela queria beber o sangue dele. De acordo com os autos, ele até pediu desculpas, mas voltou algumas vezes lá no mesmo lugar e numa delas estava vestido de cowboy e demonstrava um comportamento bem inadequado. E aí, gente, deu pra entender um pouco dessa confusão toda? A gente tá de cara aqui, abismado. Se vocês souberem de mais alguma coisa, escreve pra gente aí. Mas tem muita coisa pra falar, então não esquece que tem a parte 2 logo logo. Agora bora curtir, compartilhar, comentar e se inscrever nesse canal, tá bom? Vem com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!